Olá, ouvintes do Kawaii Tech Podcast. Nós somos 3 japas engenheiras eletricistas amigas há bastante tempo e que a gente gosta de falar sobre várias coisas que envolvem empregabilidade, feminismo e tudo que tem a ver com liderança, comportamento e soft skills, hard skills. A gente gosta de trocar muito sobre essas ideias. E hoje a gente tem aqui 2 convidadas muito especiais, pessoas incríveis com diferentes experiências de gerações diferentes também, o que traz uma diversidade incrível aqui para o nosso podcast. E aí a gente vai falar sobre história, sobre vida, sobre carreira, sobre identidade, vamos aprender, vamos nos inspirar, vamos abrir caminhos para outras mulheres também. Então, Danes da minha vida, vocês querem dar um oizinho? Oi, gente! Eu sou a Dani Mi e é um prazer ter vocês aqui. É a primeira vez que a gente tem 5 pessoas aqui no nosso podcast, então, assim, a gente está inaugurando, né, o modelo. O objetivo do Kawaii Tech é esse que a Tati falou, e a gente quer sempre desmistificar os caminhos para que as mulheres possam seguir e possam caminhar sem hesitação. Então, estamos aqui para isso. Dani Su? Olá, pessoal. Que bom que vocês vieram. Hoje eu quero ver se eu aprendo coisas novas e palavras novas com vocês, tá bom? Prazer. Então é um prazer enorme receber aqui a Sarah Heiser e a Duda Tel. E já gostaria, assim, de antemão, né, de falar que aqui é um espaço de aprendizado, um espaço de respeito, a gente espera aprender muito com vocês duas, né? E eu passo a palavra, então, vou passar primeiramente para a Duda, para que a Duda se apresente. Boa noite, gente, primeiramente. Boa noite, boa tarde, bom dia, porque tá na internet, a gente nunca sabe. E, primeiramente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Já conheço a Tati de outras experiências e sei que o jogo é sempre bom quando ela está envolvida. E meu nome é Duda Tel, eu sou travesti, tenho 45 anos, sou designer gráfica, artista visual e das ciências sociais também, estou em processo de formação. E uma pesquisadora dentro dos campos da transgeneridade, das dissidências no geral. E tento trazer pontos ainda pouco explorados, assim, dentro da própria transgeneridade, no sentido das modalidades da transfobia. Mas também tentando resgatar e recriar histórias apagadas. Pesquiso pessoas desde a invasão do Brasil em 1500, né, pessoas trans que se tem registro desde aquela época, e porque a ideia é justamente trazer essas identidades que um dia desapareceram ao longo do tempo e que a gente precisa mostrar que a gente sempre teve aí, e também tentar contar as histórias a partir de uma outra perspectiva fora da precariedade. Então, é basicamente esse universo que eu mergulho e sou muito motivada com as artes no geral, enquanto veículo de transformação, de questionamento, de registro dos dilemas desse tempo. Sou vegana também há quase 15 anos, então isso também entra como uma afirmação política. Sou não monogâmica, acho que isso é importante também salientar, porque eu também acredito que a gente precisa reconfigurar as nossas formas de viver os afetos, de se relacionar, eu acho que ter a própria natureza, né, fora da monocultura, a gente sabe que a variedade, a diversidade, elas são parte inerente da vida. Então, acho que os nossos relacionamentos, eles precisam pautar disso. Não que eu priorize as quantidades, tá? Só para frisar isso. Sou uma defensora das qualidades, né? Das relações qualitativas, mas é muito mais para esboçar isso, porque eu acho que faz parte também de uma reconstrução minha e de aspectos mais subjetivos da minha vida também. Que sensacional, Duda. Sabe, eu falei que a gente ia aprender bastante com a Duda.
Sara Heiser. Sara, passo a palavra para você. Seja muito Ah, bem-vinda. obrigado. Agradeço bastante o convite aqui que a professora Suzuki fez para mim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Sara Heiser. Eu sou mulher trans, pronomes ela dela. Eu sou engenheira mecatrônica, formada pelo Instituto Federal Catarinense, agora em 2023. E, até onde eu sei, aparentemente eu sou a primeira mulher trans que está cursando a pós-graduação, mestrado em elétrica. Fui uma das resgatadas pela professora Suzuki no ambiente maravilhoso que ela criou ali na UFSC, que é a parte do Instituto de Biomédica, que é o IEB, Instituto de Engenharia Biomédica, que estou provavelmente sendo a primeira estudante trans a correr atrás do pedido para ver as cotas e coisas do tipo. E, como é que eu posso dizer, aproveitando esse espaço que foi criado para a gente, que a professora Suzuki conseguiu criar ali, do mesmo jeito que ela cria para as mulheres dentro da engenharia. Nossa, que sensacional. Não, eu venho acompanhando o trabalho da Dani, a gente está junto também ali com as coisas na faculdade, com outros projetos também. E como é importante essa questão assim da gente trazer diversidade e representatividade também, né? Aqui nos projetos sociais também. Temos meninas trans também participando dos projetos, e como é importante ter vocês aqui participando com a gente, para que as meninas se sintam representadas e vejam que, poxa, eu posso estar na engenharia mecatrônica, eu posso estar cursando uma pós-graduação, posso ser doutora, posso ser, enfim, o que eu quiser, né? E esse espaço de a gente estar aqui é muito importante porque eu, por exemplo, transicionei há pouco tempo. Eu já sabia que eu era trans há muito, desde 2016, eu tinha noção que eu era trans, coisas do tipo, mas nunca tinha coragem de realmente ir lá e realizar a transição. E uma das coisas que eu acho que as pessoas trans fazem muito é literalmente isso, é procurar, é ver, hey, será que tem alguém que tá na posição que eu quero estar, que tá na mesma condição que eu? E é muito bom estar aqui e mostrar para essas pessoas e tá, tipo, hey, a gente pode chegar lá, é possível. Aproveitando então, conta pra gente, Sara, como que foi essa tua trajetória, né? Conta mais um pouco da sua trajetória até chegar aqui. Então, a minha trajetória, como eu falo para o professor Suzuki, eu já me descobri trans há muito tempo. Mas eu tive coragem de sair do ovo há muito pouco tempo. Então eu me apresento como Sara, como vocês estão vendo aqui agora, faz 2 anos só. Então eu quase não tenho tanta experiência assim em ser trans no mercado de trabalho, com esse tipo de coisa. O que eu posso contar é como foi a minha experiência de começo de transição na engenharia, que foi a primeira vez que eu vi uma pessoa trans que era engenheira, foi assistindo um vídeo do Embarcados, que é um outro pessoal que trabalha com microeletrônico no Brasil, que é bem, bem famoso, bem legal. E eles entrevistaram uma mulher trans. E, poxa, a receptividade foi super boa, foi super legal, foi, assim, tratada como profissional, bem, abrir o espaço para ela. E foi o pontapé inicial de, hey, ok, eu posso trabalhar no que eu quero, mesmo sendo trans, eu não vou ser completamente shunned da sociedade, tipo, não vou ser totalmente excluída do mundo da engenharia só por ser trans. E daí foi onde eu criei a coragem de dar o pontapé inicial e realmente dar os passinhos. E você, Duda? Conta aí mais um pouquinho da tua trajetória. Bom, a gente pode ir por várias perspectivas aqui. De gênero, desde a minha primeira memória, eu me entendo como uma identidade feminina. Sempre me vi como menina desde muito pequena. E a minha questão era o que eu fiz de errado para Deus, que ele me mandou, de repente, para o carrinho errado, sabe? Para a cabine errada. E isso foi um grande dilema durante muitos anos. E eu passei por uma infância muito violenta. E eu lembro exatamente quando eu precisei me tornar cis. Então, que foi quando eu comecei a apanhar muito, ser perseguida, e em torno dos meus 10 anos de idade eu sofri uma tentativa de assassinato dentro da escola.
E isso foi um negócio pesado, porque eu passei anos sendo perseguida pelas mesmas pessoas, me ameaçando, dizendo que iriam me matar de fato, né, se eu contasse para alguém, enfim. E aí eu percebi que eu precisava mudar a minha forma de me comportar, de me apresentar para o mundo, enfim. Então foi quando eu comecei realmente a forçar a minha voz, a endurecer meus movimentos, a endurecer meu corpo. E isso década de 90, né? Então eram outros tempos, outras discussões. Eu sou cria dos anos 80, né? Nasci em janeiro de 80. Então, quando isso aconteceu, ninguém tinha subsídio nenhum para discutir sobre gênero. O máximo que a gente conseguia entender é que qualquer dissidência, seja de gênero ou de sexualidade, era tudo homossexual, né? E nesse sentido, eu também entendi isso como algo de errado, porque eu não me enxergava muito como um homem que gosta de homens, sabe? Ou que se atrai, sente afeto, enfim. Então, para mim foi muito difícil, eu passei anos nessa briga, e de uma família muito religiosa, meus pais ministros de igreja, e então tudo foi muito difícil para eu conseguir saber para onde eu deveria ir. Então eu aproveitei que lá para os meus 12 anos de idade, minha mãe encheu o saco de tanto que eu desenhava em casa, e, bom, eu acabava com a casa inteira, com compulsão por desenho. E aí, um belo dia, ela arrumou um emprego para mim. Ela tinha um salão de beleza na sala de casa, e uma cliente disse que o marido ia abrir um jornal. E nessa, ela disse, minha filha desenha. E acabei indo para uma entrevista de emprego, me deram um emprego. Depois de anos, eu fiquei sabendo que a minha mãe pagou o primeiro salário só para me tirarem dentro de casa. E aí eu entrei no universo da ilustração, dos quadrinhos, das charges em jornal, e nessas já comecei a flertar com a diagramação. E nisso fui migrando e nunca mais parei de trabalhar, desde os 12 anos de idade. Então, disso eu fui para agências de propaganda, passei anos trabalhando com isso, e com 20 anos eu fui para Porto Alegre, isso foi na virada de 99 para 2000, quando foi o boom da internet, então não existiam profissionais no ramo digital, o digital estava nascendo ali, né? Então eu entrei naquela leva, sou uma dinossauro da internet, né? E uma travassaura, e no fim das contas eu acabei me destacando muito no meu trabalho, tive mobilidade social, então eu saí de uma realidade que era de uma família muito pobre, com muitas necessidades e muitas dificuldades, e eu comecei a ascender. E aí com 22, aliás, eu me tornei sócia da primeira agência que havia me contratado lá nos meus 17 anos, daí depois me convidou para ser sócia. Aí eu abri uma nova agência junto com o pessoal dessa agência e acabei tendo meu próprio negócio por 15 anos. Cheguei a ter 30 funcionários dentro dessa agência, atendi grandes contas ao longo da minha vida. Nos meus 24, fui para São Paulo, e aí fiquei conduzindo 2 projetos, né? A minha agência em paralelo, com uma equipe sendo conduzida à distância e com meus sócios conduzindo de perto. E, de outro lado, eu estava sendo diretora de criação da AG2, que era uma das maiores agências digitais da época, foi comprada pelo grupo Ogilvy depois. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com marcas enormes. Fui para São Paulo para atender Embraer, atendi Bradesco, atendi General Motors. E assim eu fui entendendo o que era transitar nesse meio onde rolava muito dinheiro e também muitas exigências em relação à postura e à entrega. Então, São Paulo me ensinou a ser profissional, e eu entendo, assim, que a minha ascensão se deu muito porque boa parte da minha vida eu vivi como um homem branco.
homem branco cis. Então, eu acho que se eu tivesse transicionado e me mantido uma identidade feminina desde sempre, eu acho que eu nem estaria viva, começar por aí, né? Mas eu tenho certeza que eu não teria alcançado todas as oportunidades que surgiram na minha vida. E aí nessas eu fiquei em São Paulo até 2015, trabalhando. Depois eu saí, me formei no Instituto Europeu de Design, em design estratégico, e acabei ficando só com a minha agência, saí da agência da AG2 na época. Em 2015 eu larguei tudo e fui embora para a Austrália. Estou cansada dessa vida, quero ser uma gata internacional e saber o que acontece, né? E aí nessas fiquei 4 anos e tanto lá, trabalhando como designer sênior em 2 estúdios nesse espaço de tempo. E foi onde eu também precisei me reinventar, porque na Austrália daí eu voltei a sentir uma confiança em função da segurança pública, enfim. E aí comecei a viver como uma pessoa não binária, estava daí flertando com os gêneros e brincando bastante, assim, com isso. E nessas eu acabei conhecendo pessoas muito interessantes que começaram a me dar a visão das coisas, em relação a gênero, as dissidências, enfim. E desde 2010 eu já estava fazendo ensaios, né? Eu detesto esse termo, mas eu estava sendo uma crossdresser na época, porque me vestia de acordo com as conveniências, ia para festas, ia ver exposição, tal, sempre de mulher, né? E é só que eu não tinha coragem de viver a minha vida dessa forma, né? E na Austrália eu comecei a flertar com isso. Quando eu voltei para o Brasil em 2019, aí foi uma coisa assim, eu consegui juntar dinheiro, então voltei rica, disse, vou fazer as cirurgias que eu quero fazer, reformar meu apartamento e agora vou viver a vida que eu queria. Aí, então, se quer saber, eu vou parar com essa meia-culpa, porque eu enxergava a não binariedade ali como um lugar de meia-culpa mesmo, sabe? Onde eu poderia avançar e retroceder de acordo com as situações da minha vida. Eu disse, tá na hora de eu parar de me enganar, eu sou uma identidade feminina e me entendi travesti nesse momento, né? E eu, como uma estudiosa de gênero, enfim, eu entendo travesti como uma identidade feminina, mas uma identidade não binária, que ela é diferente de mulher trans que busca esse reconhecimento enquanto mulher no imaginário coletivo, né? Então, e aí dentro disso minha vida se transformou completamente, porque no momento em que eu me entendi travesti, eu comecei a cursar ciências sociais, e foi uma grande fusão política na minha cabeça, assim, uma grande revolução, e logo em seguida a pandemia começou, né, bem quando a minha transição, de fato, assim, como travesti, estava ascendendo, né, e foi durante a pandemia que comecei a hormonização, que eu fiz cirurgias, fiz nariz, fiz frontoplastia, e comecei a tocar fogo nas minhas roupas masculinas, queimar documento, retificar, e nisso eu também comecei a sentir uma série de dificuldades no meu campo profissional, como a minha identidade cis me protegia, me abria portas, de repente essas portas começaram a se fechar e comecei a ter uma série de dificuldades para me colocar profissionalmente. Então, assim, precisei me reinventar nas minhas metodologias, na minha abordagem, e mesmo sendo uma pessoa muito mais preparada, mais profunda, com carreira internacional, eu tinha muito mais problemas e sigo tendo problemas muitas vezes para conseguir cavar determinadas oportunidades, porque, primeiro, ser uma identidade feminina em meios que são predominantemente masculinos já é uma dificuldade. Quando você é uma identidade feminina trans, você multiplica essa dificuldade também, porque tem gente que sequer olha na tua cara, quem dirá cogitar te contratar, né?
Mas aí nessas eu enlouqueci, né? A pandemia foi tenebrosa para mim. Tive uma depressão profunda, foi muito pesado e eu acabei optando por sair de São Paulo para ver se resgatava a minha saúde mental. E aí Floripa foi a escolha que eu fiz para ficar perto da minha família, né? Eu sou catarinense, minha família toda é daqui. Então acabei me mudando, estou há 3 anos aqui, estou há 6 anos como autônoma e vivendo como essa designer trans das ciências sociais que tenta criar essas pontes, né, entre o que está se discutindo nos movimentos sociais e agregar valor social nos projetos que eu pego, né. Então, dei essa super volta, até desculpem me estender tanto, mas é basicamente essa minha trajetória, né? E sigo muito focada em construção de marca, né? O centro do meu trabalho como designer é branding. Gente, eu sou obrigada a ter que fazer um comentário agora, porque essa semana mesmo eu estava conversando com a Sara sobre que, como ela mesma diz, ela saiu do ovo recentemente, e aí eu estava comentando com ela várias situações de como é ser mulher na engenharia. E aí eu estava comentando com ela assim, não, eu preciso te ensinar como é que é ser mulher na engenharia, algumas coisas que vão acontecer, e eu preciso te alertar que você não pode mais ficar assim, achar que as coisas vão acontecer, elas não vão acontecer. Você tem que ir lá e marcar presença, não, você tem que... E pergunta devagar, dá oportunidade para eles fazerem as coisas acontecerem, mas elas não vão acontecer, como acontecia antes, né, Sara? É bem um negócio desse mesmo, que eu já trabalhei bastante tempo com engenharia antes de transicionar, e é aquele tipo de coisa, igual você falou, eu não sei o quanto do meu trabalho realmente foi levado para frente e tal, por eu ser um homem branco, cis, hétero na época, né? E como agora, como mulher trans, isso afeta, eu acho que pelo fato de eu ter transicionado há muito pouco tempo, que a professora Suzuki estava falando, a gente não tem essa visão de, nossa senhora, eu tô sofrendo a misoginia aqui, eu não consigo nem pegar isso isso de começo, entendeu? É bem estranho. Que bom. E só, acho que isso é uma coisa boa, né? Um pouco também eu acho que é o ambiente que eu me coloquei, como o ambiente da UFSC, e eu acho isso também um pouco... Com a Dani Suzuki, né? Com a prof. Dani, então tá ambiente bem, assim. é muito bom. Bem assessorado. E outra, eu acho que os tempos estão mudando num quesito de, ao menos ao meu ver, por eu ser mais nova também e ter transicionado num mundo que é mais de internet, a internet já rola há bastante tempo, a pessoa já está acostumada com isso. Eu acho que a aceitação, ao menos, está aumentando. Eu acho que já não é uma coisa que tão estranha, o pessoal que nunca viu, já tem pessoas trans na TV, já tem pessoas trans na internet, a população em geral já tem um acesso muito maior. Então, acho que tem preconceito, sim, mas eu acho que a gente pode olhar para um futuro pensando que vai melhorar, assim. Deixa eu colocar aqui uma questão. É muito doido isso, né? Porque vocês experienciaram as duas etapas, né? Então, vocês sentem, assim, essa dificuldade, vocês conseguem, praticamente uma pesquisa científica, né? Vocês têm dados estatísticos de preconceito né? E falta de oportunidades, e como a Duda estava falando também antes, essa questão de ter muitas oportunidades e depois elas se tornarem mais escassas, né? Então, é muito doido isso. E aí, Sara, quando você estava falando que você ainda está, né, na faculdade e tal, e ainda não vivenciou muito essa questão, eu acho que tem a questão também da gente não prestar muita atenção ou não dar um valor excessivo, né, para esse descaso, muitas vezes, porque eu vejo que as mulheres, elas sempre passam por isso, sabe? De você estar lá, você estar
trabalhando, você está se esforçando, você está se dedicando, e parece que muitas vezes você não é visto, né? Então, assim, em determinado momento, acho que a gente tem que ignorar mesmo alguns posicionamentos e seguir em frente, porque senão a gente se fragiliza, né? Então, taca a ficha. E como você falou, né, que as coisas estão melhorando, eu também acho, sabe? Eu tenho realmente esse sentimento que essas gerações que estão vindo aí, elas vão trazer um entendimento maior, né, dessa diversidade, um respeito maior em relação a isso. Eu também acho. Mas aproveita para perguntar aqui para as duas, né? O que vocês acham assim que a gente pode fazer, nós pessoas cis, né? Como que a gente pode apoiar mais vocês? O que vocês acham assim que a gente não deve fazer ou que a gente está fazendo corretamente? Que a gente pode fazer para reparar, inclusive, a questão histórica, né? Tudo isso que vocês já passaram. Talvez isso a Duda consiga falar até um pouco melhor, mas para mim, ao menos, como pessoa que acabou de sair do ovo e tá vendo como as coisas funcionam ainda direitinho, uma das coisas que ajuda bastante é literalmente a sinalização de empresa, companhia, até faculdade, pessoa, que como pessoa LGBT, até nem especificamente trans, você meio que assume que o mundo tá contra você, que vai sofrer preconceito, que a experiência vai ser ruim, que as pessoas não vão com a sua cara porque você é trans, coisas desse estilo. Então, o default, a situação normal é ser uma situação ruim. Então, quando você vê algum lugar, algum negócio, algum projeto de pesquisa, até mesmo quando você está se colocando para uma vaga de emprego e tem lá, assim, escrito, tipo, hey, a gente é LGBT friendly, tá tudo bem, tem só uma bandeirinha trans lá em algum lugar, tipo, pra a gente como trans ver aquilo e saber, tipo, ok, tá tudo bem, esse lugar é seguro, só isso já te dá uma ajuda, você chega com muito menos nervosismo no lugar, você sabe que é um lugar bom, entendeu? Coisas desse estilo. Eu acho que eu estava aqui no Triângulo das Bermudas da conexão, mas eu agora saí dele. E eu acho super importante isso que você trouxe, Sara, e eu acho também que um dos pontos é prestar atenção em como se anuncia vagas. Eu acho que dentro dos ambientes corporativos, das propostas de emprego, enfim, a gente tem que olhar para algumas dimensões. Eu acho que a primeira é como que as empresas estão se articulando para receber um corpo trans dentro da sua estrutura, porque a pessoa, ela pode chegar lá com todo o entusiasmo do mundo, mas ela vai lidar com a consciência ética e o letramento e as boas intenções de quem está lá dentro. Então, muitas vezes as empresas, elas abrem uma vaga para pessoas trans, mas elas não têm nenhuma política de resolução de conflitos, de cultura de paz, de fomento da diversidade, de respeito às diferenças. Então, eu acho que a primeira coisa é como que as empresas estão pensando a diversidade dentro do seu ambiente de trabalho, e aqui falando especificamente de pessoas trans, mas a gente pode estender isso para outros grupos minorizados, mas ao mesmo tempo entender como é que essas vagas estão sendo anunciadas, porque muitas vezes as empresas estão bem intencionadas, querem colocar uma pessoa trans lá dentro, mas a própria vaga é transfóbica. E aí por que isso? Muitas vezes, queremos uma pessoa trans, mas a vaga, ela é ou para colocar num lugar que não tem nenhuma chance de ascensão, nenhuma chance de você crescer dentro da empresa, e para você funcionar como um chaveiro de diversidade lá dentro, que você só vai ser vista no momento que convém para a estrutura agregar esse valor social para a imagem dela diante do mercado. Outro ponto é você anunciar uma vaga, por exemplo, eu preciso de uma pessoa trilingue, PhD, com experiência internacional e, enfim, colocar tantas exigências que estão completamente descoladas do que é a média da realidade de pessoas trans no Brasil.
Então, a gente tem um índice de evasão escolar altíssimo, em função de violência na escola. A gente tem problemas de ingresso na universidade. E aí, com as poucas implementações de cotas que a gente tem poucas vagas sendo oferecidas, tem grupos externos fazendo grandes pressões para que essas vagas sejam derrubadas, inclusive alguns grupos que entram com processo contra as universidades, e aí depois as universidades também têm uma precariedade dentro de políticas de permanência. Então, como é que você vai exigir, por exemplo, um doutorado, um pós-doutorado numa vaga destinada para pessoas trans? Você vai pegar um número muito, muito, muito restrito de pessoas que vão ter esse tipo de currículo para disputar essa vaga. Então, eu acho que a primeira coisa é as empresas que querem realmente se abrir para trazer pessoas trans para o seu quadro de funcionários, para a sua equipe, tem que estudar a realidade de pessoas trans, preparar o território, porque sem esse preparo do território de organizar essas políticas, de conversar com a equipe, enfim. E esse conversar com a equipe também é muito cuidadoso, né? Porque você chegar e anunciar, eis aqui a pessoa trans, também não cair num lugar onde você arranca a humanidade da pessoa, porque a gente também não chega numa situação que vai apresentar uma pessoa cis e dizer, olha, essa é minha amiga, ou essa pessoa cis normativa, hétero, sabe? A gente não faz isso. Então, entender quando convém, né, trazer também a identidade à tona, mas a partir de políticas bem estruturadas, isso se torna até desnecessário, né? Ter a apresentação dentro desses moldes taxativos, né, de rotular a pessoa a partir da chegada dela. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas quando você quer abrir uma vaga. Agora, se você não tem isso, né, de uma possibilidade de contratar uma pessoa trans, você pode direcionar projetos, você pode terceirizar funções, você pode ter como uma rede de freelancers que você vai acessar e priorizar, né, sempre que você tiver a oportunidade. Então, eu acho que o caminho também acho que é se relacionar, tentar aproximar no sentido de que se você conviver com uma pessoa trans, você vai ver que não tem muita coisa diferente de uma pessoa cis. A gente tem as mesmas necessidades, a gente vai no banheiro, a gente tem os dilemas da vida emocional, a gente tem dor de barriga, a gente precisa de dinheiro para pagar a conta, os boletos chegam igual, a gente paga imposto do mesmo jeito. Então, assim, não tem nada de muito diferente. As pessoas olham para a gente como, minha nossa, eu não quero nem falar com essa pessoa, porque ainda mais agora que transfobia é crime, né? Eu não quero sair algemada dessa conversa, sabe? E não é assim que as coisas funcionam, né, gente? Então, eu acho que eu convido as pessoas no geral a relaxarem com a gente, sabe? Porque às vezes nos colocam nesse lugar de tensão que é muito ruim para a gente, nos animaliza, nos arranca a humanidade mesmo. Muitas vezes, sei lá, sentar para curtir um happy hour junto, você já vai ter ali uma grande proximidade, vão nascer possibilidades de projetos, ideias conjuntas. Então, acho que o grande segredo é buscar conviver. Você falou num ponto, tocou uma palavra aí que eu acho que é uma palavra que muitas pessoas sentem, que é medo, né? Medo de errar, medo de falar uma bobagem, né? Medo de machucar vocês também, né? Não é só de ser algemado, ser preso, mas de cometer alguma coisa, né? Falar alguma coisa que pode machucar vocês, por algum motivo que a gente não sabe, né? Então, que você falou assim da gente relaxar, para a gente é importante saber que a gente pode relaxar, né? Nós, pessoas assim, para a gente também é importante, para a gente é muito importante, porque na medida em que a gente relaxar, a gente vai começar a perceber outras coisas que não só aquilo que nos diferencia, mas aquilo que nos conecta também. Exato. Porque muitas vezes, quando a gente está nesse ponto de tensão,
a tensão vem da onde? Eu não sei como me reportar a essa pessoa, não sei como tratar, mas isso resolve muito fácil. Diz, como é que eu posso te chamar? Quais são as suas preferências? Quais são os seus pronomes? Pergunta, né? Simples e diretamente, sem grandes rodeios. E isso acho que acaba também criando esse clima amigável, porque mostra que a pessoa se importa com você, que ela não quer realmente te colocar num lugar de constrangimento, de violência simbólica. E, ao mesmo tempo, a gente sente que existe aí uma boa vontade, um desejo, né, de construir uma interação que quer colher outras coisas, além de uma especulação de gênero, né? Sim. É sempre lembrar, tipo, gente, a gente é só pessoas. Eu me vejo como engenheira antes de trans, assim. A pessoa tá conversando com outra engenheira que agora tá na elétrica, que é isso, sabe? E Duda, tem Eu um tempo. particularmente, deixa eu só falar uma coisinha, Tati. Eu particularmente, eu sou muito curiosa, né? Sempre fui. E eu faço muitas perguntas, porque eu tenho muitas dúvidas. A coitada da Sara que sofre comigo, entendeu? Porque eu faço todas as perguntas do mundo, coitada. Eu atravesso. Eu assim, ó, eu vou perguntar. Se Mas ofender, tá dentro, você me diz. Eu tá falo. dentro do nosso combinado, prof. Eu falei pra prof. Suzuki que pra mim ela podia perguntar o que ela quisesse, que não ia ter problema, não ia me ofender. Eu sei que é só a dúvida dela. Que é uma coisa engraçada também, que ao menos da minha posição, eu acho, como pessoa trans, é muito fácil você saber, vendo, conversando, ouvindo o tom da outra pessoa, qual é a intenção daquela pergunta, sabe? É muito fácil. Se você tá vindo de um ponto que você realmente só tem dúvida e tal, você quer perguntar, quer saber qual que é a melhor approach. Ah, você não sabe quais são os pronomes. Gente, pergunta. Perguntar não ofende quando não é uma pergunta. É muito fácil a pessoa trans descobrir se você tá só querendo fazer transfobia. Uhum. Exatamente, exatamente. Eu acho que tem uma linha tênue que a gente tem que vigiar a nossa curiosidade. Isso é importante. Em relações consolidadas que vocês conseguiram estabelecer esse trilho, né, entre cada uma das vidas que estão ali envolvidas, tá? É campo aberto, vai e corre para o abraço, né? Agora, se você não conhece a pessoa, é muito importante vigiar essa curiosidade para saber se ela é relevante. Porque, por exemplo, imagina, não conhece a pessoa, você sair perguntando sobre a genitália dela, se ela vai fazer cirurgia ou não, como é que ela transa, como é que é a intimidade, faz xixi sentado de pé. E a gente tem perguntas que você não faria para uma pessoa cis. Então, por que você faria para uma pessoa trans? Acho que é Essa que é a muito... questão, né? Você não conhece uma pessoa e começa a perguntar da intimidade dela do nada, assim. Precisa ter uma relação de confiança, né? Com qualquer pessoa. Eu acho que esse é o ponto Gente, principal, assim. Pergunta que você não faria pra uma pessoa cis, você tá fazendo pra uma pessoa trans, sabe? gente, você É. vai perguntar para um cara cis se ele faz xixi de pé ou sentado? Não, ninguém pergunta isso, gente. Que é isso? Tá entendendo a lógica? Não é fácil de sacar. Gente, por isso que eu tô te falando. Eu falei assim, gente, que é isso? Não, não, não. Eu fico muito atenciosa em relação a essas questões, porque o corpo trans ele é um corpo que se torna público. Na medida em que você transiciona, as pessoas sentem muita liberdade em especular a tua intimidade, especular os pormenores da tua vida. E sem se dar conta que isso é um processo de desumanização, na medida em que você não faz isso para pessoas normativas. Então, eu acho que esse é um cuidado que a gente sempre tem que ter, que é da vigiar a curiosidade. A curiosidade, ela é normal, ela é importante em vários aspectos, porque nos permite entender o outro também, mas também saber que existe um percurso de cuidado e de sensibilidade de saber que aquele momento, aquela circunstância, o tempo de relação permite determinadas trocas.
sensibilidade, né? Humanidade tem que ter, né? Tem que ter Gente, essa não, bom senso, né? Eu achei isso bizarro. Jura que tem gente que pergunta essas coisas? Ah, Gente, tem. não. Eu vou contar uma história que vocês vão ficar de cabelo em pé, tá? Que não faz muito tempo um primo meu faleceu e de câncer, tipo, foi super triste a história, tava todo mundo arrasado, um cara novo, enfim. E aí, no velório dele, os irmãos dele e mais um grupo da família, ou seja, meus primos e mais parte dos parentes, se juntaram. E aí o assunto não era mais o luto e tudo mais, era o meu corpo, a minha genitália, e o velório, parte do velório virou a respeito da minha genitália. Então, e aí eu não estava no velório, claro, né, porque em outra cidade, enfim, mas aí não tem como as fofocas não chegarem até você. A pessoa trans em qualquer família vai ser foco de fofoca e alvo de perversidades desse tipo. E eu fiquei tão horrorizada em saber que num momento tão difícil, tão delicado, o foco não era mais quem partiu e a dor de quem ficou. Aí passou a ser o meu corpo. E aí eu me perguntei assim, tá, mas qual que é a relevância disso? Sabe, não faz o menor sentido. E no fim, o que acontece? As pessoas, elas sentem isso como um grande direito. E aí, quando uma começa o assunto, a outra se anima. Quando você vê, se cria um grande alvoroço em cima de um tema que é bizarro. E isso é uma coisa muito recorrente na minha vida. Inclusive, o índice de assédio em redes sociais, desde a minha transição, é um negócio que deu um salto. Eu percebi várias coisas, né? A primeira foi o LinkedIn ganhar tom de Tinder. Então, tem muito assédio dentro do LinkedIn. Isso é uma coisa que me deixa transtornada, porque... E não é só comentários no inbox e tal. Tem tentativa de chamada de vídeo, envio de fotos íntimas, coisas absurdas. E outra coisa que eu também percebi com a minha transição foi a quantidade de interrupções em reuniões com homens cis. Uhum. Que era uma coisa que todas as mulheres ao meu redor eram acostumadas a relatar isso. Nossa, fui interrompida 1000 vezes. Não consegui terminar meu raciocínio. E antes eu conseguia ter início, meio e fim nas minhas falas com homens cis, depois da minha transição se tornou inviável. Eu precisei, e ainda preciso, colocar um nível de lapidação intelectual e de retórica tão cuidadosa, assim, e o tempo todo estar em alerta para não permitir que isso aconteça, e ainda assim eu sou interrompida com muita frequência. E isso, assim, me deixou chocada. Ô, Duda, e agora, já puxando, né, para o nosso final, assim, para o nosso encerramento, diante de tudo isso, né, que palavras você pode trazer, assim, para quem está iniciando essa jornada, né? Que conselhos que você pode trazer? Que palavra final você deixa aí principalmente aí para quem está chegando aonde, né, nesse caminho, assim, de transição? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, você precisa se acolher dentro da tua individualidade, porque a gente precisa de representatividade, furamos a bolha, mas ainda a gente está falando de exceções, a gente tem uma Erika Hilton, uma Duda Salabert, Maju, Lineker, a gente tem vários exemplos de pessoas transcendendo, mas ao mesmo tempo a gente não tem muitas, são muito pontuais. Então as nossas referências, elas ainda não são tão amplas. A gente precisa ver mais
médicos, psicólogos, engenheiros. Estou neutralizando porque pode ser uma pessoa não binária aí também nesse caminho. Então, assim, não achar que existe uma regra de como ser trans, ou uma forma específica, um caminho fixo. Então, você vai ter que procurar o teu próprio caminho e ter rede de apoio. É super importante que você tenha amizades, que você conheça pessoas que te acolham dentro da tua individualidade e que respeitem a tua forma de se entender no mundo. Porque a forma como eu me entendo, ela é muito específica dentro das minhas vivências, do tempo que eu vim, de onde eu vim, para onde eu miro também, para a pessoa que eu quero me tornar, e isso nem sempre vai ser exemplo para todo mundo. Então, eu acho que o grande caminho é encontrar pessoas que você sinta que esse acolhimento é genuíno, que elas não vão se utilizar das suas fragilidades para te machucar, para te manipular, para te arrancar coisas que você não quer dar. Então, eu acho que o grande caminho é rede de apoio. Então, busque construir a tua. Nem sempre ela vai vir da família. A gente vai ter que construir a nossa família fora do nosso núcleo também, porque, infelizmente, muitas pessoas são postas para fora, têm conflitos contundentes com as suas famílias. Então, acho que o caminho é esse, é buscar construir rede de apoio, saber que a tua trajetória é só tua, e toma teu tempo, não se precipita, porque às vezes você faz bobagem por querer o corpo ideal em um ano, querer ter um entendimento da sociedade num espaço muito curto de tempo, e é isso que vai acabar levando muitas pessoas, por exemplo, a procurar uma bombadeira para moldar o corpo com silicone industrial, para procurar clínicas que são grandes açougues também para fazer as suas cirurgias. A gente tem vários casos aí de tragédias que aconteceram a partir desse sentimento de urgência. Então, toma teu tempo, se apresse, porque, como diria uma escritora lá de Brasília, agora esqueci o nome dela, mas o texto dela é magnífico, que ela diz que travesti não se faz no micro-ondas. Então, a gente tem todo um processo para se construir na transgeneridade. A gente não faz no micro-ondas, não é miojo, gente. Não é miojo. E você, Sara? Qual mensagem você quer deixar aí para as mais jovens? Eu acho que, primeiro, tudo que a Duda falou tá 100% correto. É isso aí mesmo, o principal é isso. Esteja no lugar seguro e demora, não tem problema, vai levar ali anos, principalmente hormonização, esse tipo de coisa. Mas os resultados vêm, essa é a melhor parte. Outra coisa também, falar dos médicos e engenheiros, isso é também que eu gosto de falar bastante de falar, que ao menos posso falar da minha área, que é da engenharia, que pessoas da engenharia, geralmente, elas têm um profile muito mais baixo, assim, a gente se esconde mais, não tem tanta presença em mídia social, não somos grandes streamers ou coisas do tipo, mas, por não ter isso, a gente acaba não aparecendo tanto. Só que tem muito engenheiro trans por aí. Tem muito. Você entra no Hackaday, eu convido até, se tiver algum engenheiro assistindo isso, a entrar no Hackaday e olhar os projetos e procurar alguma bandeirinha trans escondida nos lugares, assim. Vai ter um monte. A quantidade de engenheiro trans por aí que tem é absurda. A gente só não aparece. Olha só. A gente só não aparece mesmo. E é importante aparecer, viu? Sim. Justamente para as outras, né, pessoas se virem representadas e não sofrerem tanto, né, com essa questão. Sim. Para vocês terem uma ideia, a gente teve um encontro, né, Sara, ali na universidade, e foi incrível ali no Centro Tecnológico a quantidade de pessoas trans que apareceram e se agregaram dentro do grupo de WhatsApp. Sim, eu achei muito interessante.
a gente fez esse encontro trans das engenharias mesmo, para pegar no CTC ali da UFSC, que a gente pegou e colocou cartazes, mandou e-mails, pediu tudo, assim, vamos chamar todas as pessoas trans que a gente consegue para a engenharia fazer um encontro e todo mundo se conhecer. Eu estava organizando isso com a Suzuki, junto com a Mani e Lu, outras 2 pessoas da engenharia também trans. E eu achando assim, nossa, vai aparecer 4 pessoas, 5 pessoas. Apareceu, acho que 5 vezes mais pessoas do que a gente achava, quase 20 pessoas no encontro. Tipo, meu Deus do céu, onde estavam essas pessoas? Então, tem muita gente trans. A gente só... Faltou comida. Não, isso não, que a professora Suzuki garantiu no bolo. Dani Su. Uhum. Mas então, assim... Gente, adorei, gente. Eu tenho, assim, só gratidão, né, por todas essas histórias, todos esses compartilhamentos. Achei sensacional o episódio de hoje, acho que vai ficar para a história, e muitas meninas aí, meninas, vão adorar assistir vocês. E já convido também para vocês conhecerem os nossos projetos sociais, a Duda já conhece, fica convite, Sara, para você conhecer também o nosso projeto social, Minatex, Temina, para que as nossas meninas e meninas que estejam, né, meninas não binárias, né, que estejam... Aí, posso estar falando besteira, né? Meninas não binárias, eu nem sei se isso é correto, mas que elas, para elas se sentirem representadas, sabe? Sim, isso é importante. Muito eu fiquei obrigada, super feliz gente. com o convite. Ai, desculpa. Fala, Duda. Ela sempre se atravessando. Gente, eu fiquei muito feliz com esse convite. Vocês conduzem de uma maneira incrível, com muita sensibilidade. Obrigada por trazer uma abordagem humana, sensível. Não conhecia esse podcast até a Tati trazer o convite. E pode ter certeza que vou virar assídua. E obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você, obrigada a Sara. Dani Su. Gente. Obrigado, então, por vocês terem vindo. Aprendi bastante, foi ótimo. Espero aprender mais com o tempo. Eu ainda me sinto assim... Nossa, muitas novidades e muitas palavras novas que eu estou aprendendo todos os dias. E olha que eu estudo isso, né? Mas ainda assim tem muita coisa nova, né? São muitos termos para a gente aprender Cobra e se acostumar. consultoria, Sara. Que nada, a professora Suzuki já paga as perguntas em bolo, salgadinhos, e só de ela ter criado o espaço lá já tá mais do que 200%. Show. Obrigada, pessoal. Sigam a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram, e até o próximo episódio. Tchau, tchau.